Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live aqui da Fundação Logosófica. A live de hoje, o tema é Maternidade em Tempos de Isolamento Social, recursos da pedagogia logosófica. Para a live de hoje, tenho aqui duas convidadas super especiais, a Paula Lames e a Rafaela Gregório, que eu vou pedir para que elas se apresentem primeiro. Rafaela, você pode se apresentar para a gente? Olá a todos, boa tarde. É uma alegria muito grande estar aqui com a Paula, com a Helena, para falar sobre esse tema que, assim, eu amo tanto, né? Maternidade e pedagogia logosófica. Então, espero que tenhamos uma tarde muito feliz. Como a Helena trouxe, eu sou a Rafaela Gregório, eu sou mãe de 3 crianças, o mais velho tem 7 anos, o do meio 4 e a caçulinha 1 ano e meio. E eu sou casada, trabalho fora e concilio todas essas minhas funções aí, né, com esse estudo que é tão importante para mim, que é o estudo da logosofia, da pedagogia logosófica, e agora em tempos de quarentena social, de isolamento social, com algumas outras tarefas também, né, como professora, às vezes, tem que cuidar da casa, tudo isso, e que a gente vai falar aqui hoje. Paula? Boa tarde, também queria falar que eu estou muito feliz de estar aqui. É sempre muito bom poder compartilhar um pouquinho do que a gente vem aprendendo e vivenciando, e principalmente aprendendo, né? Porque quando a gente ouve o outro, a gente aprende muito também. Então, eu tenho aproveitado essa oportunidade também para aprender muito com as pessoas que estão vivendo situações parecidas com a minha, como a Rafaela também, porque também tenho 3 filhos, o mais velho de 7, a do meio de 4 anos e a mais novinha de 1 ano e 2 meses. Então, é um grande desafio poder lidar com tudo isso, né? Nesse tempo de isolamento social. E ainda também sou educadora, eu trabalho no Colégio Logosófico, sou assessora educacional de educação infantil até o 2º ano. Então, que a gente possa ter uma conversa hoje, né? Muito feliz e que a gente aprenda mais ainda com todos esses recursos. Obrigada, Paula. Obrigada, Rafaela, pela oportunidade de estar aqui, podendo entrevistar vocês. Meu nome é Helena Pinheiro de Vasconcelos, sou psicóloga e também docente da Fundação Logosófica e estou aqui para estar com vocês e a gente poder conversar um pouquinho para esse problema que nós todos estamos passando, né, que é essa questão do isolamento social, mas e as mães, né? Como é que as mães estão conseguindo dar conta, né, dos filhos, do trabalho, da casa, dos relacionamentos, da vida? Acho que está sendo muito desafiador, né? Como é que está sendo para você, Rafaela? Então, Helena, para mim, falar de maternidade nesse isolamento é falar realmente de mim, né? Falar de como eu estou enfrentando tudo isso, porque dependendo da forma com que eu estou internamente, eu consigo lidar melhor e de forma mais tranquila com tudo ao meu redor, né? E a sensação que eu tenho é que antes já era difícil conciliar todos os pratos, assim, a conta já não fechava antes. E agora, com o isolamento, então, essa coisa ficou pior, né? A sensação que eu tenho, assim, a gente antes se desdobrava em 1000 para dar conta de manter todos os pratinhos girando ali, parecia que ia tudo bem. Mas Gonzales Pecote tem uma frase que é muito forte, assim, para mim, que ele fala assim, por trás dessa aparente ordem material, dissimula-se o caos. E eu sentia um pouco isso, e aí quando essa aparente ordem material se rompeu, todo esse caos que já existia, ele veio à tona de uma forma muito forte. E como um convite realmente para que a gente olhe para tudo isso e possa aprender, né? Então, eu estou vivendo esse isolamento muito com esse olhar, de fazer muitas reflexões, de voltar esse olhar para dentro e de descobrir muitas coisas que hoje estão gritando e que antes, nessa aparente ordem material, estavam ali um pouquinho sufocadas, deixadas para depois, né? E você, Paula, está sendo diferente para você ou também está sendo um desafio? Com certeza também está sendo um desafio. E eu vejo muito pelo que a Rafaela também colocou, né? A gente vai, pelo menos quando eu comecei a viver tudo isso, lá na primeira semana, que eu não tinha ainda a dimensão de quanto tempo isso tudo ia durar, eu fui vivendo bem. Depois que eu percebi, puxa, isso vai durar muito mais do que eu imaginava,
eu percebi esse caos mesmo. Como é que eu vou dar conta com 3 filhos de um trabalho que merece atenção e que eu precisava dar, né, com a casa, com o marido, com tudo, né? E aí eu percebi que eu ia ter que viver e me preparar para uma guerra, né? E uma guerra onde eu precisava conhecer primeiro os meus inimigos. E estar atenta a essa realidade para eu realmente não deixar que aqueles inimigos me matassem. Então, uma forma de eu sobreviver é cada dia estar muito atenta. Que pensamentos que sempre aparecem na minha mente e que querem tirar as minhas energias, né? Isso é um recurso, né, da pedagogia logosófica que a gente chama de defesa mental. Né, ter ali os soldados, né, que são esses pensamentos que quando vem um querendo arrancar ali a nossa energia, como de impaciência ou irritabilidade, impulsividade, que eu fui vendo que iam aparecendo ao longo do dia, eu logo jogava um outro pensamento que me fazia ver aquela situação de uma outra forma. E isso tem colaborado bastante para eu viver todo esse momento que, como foi falado, ele é muito desafiador. E precisa que a gente busque, porque claro que a gente não está no estado de equilíbrio normal, tentar chegar mais próximo desse equilíbrio, né? E aí eu fico pensando, assim, como é que é para vocês, né, essa situação de ter que trabalhar o tempo todo? Porque eu acho que essa é um grande desafio da maternidade, porque se a gente está trabalhando formalmente, né, você tem o seu horário de trabalho. E com a maternidade, a impressão que eu tenho é que isso não para, né? Que pode ser de madrugada, de noite, de dia, não tem horário, né? Então, como é que é isso para você, Rafaela? Não, então, esse é o ponto, né? E que foi uma das questões mais desafiadoras para mim também, nesse período, porque é isso, é trabalho o tempo inteiro, 24 horas por dia, assim, todos os dias da semana. E antes, assim, mal ou bem, a gente chegava no final de semana e tinha um certo descanso, porque a casa já estava limpa, as roupas todas na gaveta, né? As compras feitas, comida já deixada pronta pela nossa queridíssima ajudante, quanta falta ela faz. E aí agora não, né? Agora chega final de semana, a gente está esse período inteiro, eu e meu marido trabalhando de home office com as 3 crianças, e a gente tendo que fazer todos os trabalhos da casa, então chega final de semana, também não para, né? É a faxina inteira da casa, é terminar de lavar as roupas, é a cozinha, é a comida, que também é o dia inteiro, né? Criança, enfim. E aí eu fiz muitas reflexões sobre essa questão dessa disposição para estar ativa o tempo todo, porque eu estava enfrentando dificuldade em relação a isso. E aí eu percebi que, na verdade, assim, nesse comum, né, que a gente está acostumado antes disso, a gente vivia essa atividade em 2 extremos. A gente, durante os dias de semana, ia para um extremo em relação à atividade, de muita atividade, muito estresse, muita correria, a gente se matava, mal tinha tempo para tudo e tal, e aí chegava no final de semana, a gente ia para um outro extremo, que caía ali naquela inércia, soltava, pelo menos eu, né, muitas vezes soltava as rédeas, apesar dos muitos compromissos sociais, de festa e tal, era uma coisa mais assim, mais light, e deitava e ficava à vontade. Então, nem um extremo nem o outro fazem bem. E aí, essas atividades de cuidado de casa e cuidado dos filhos, que são, assim, atividades naturais, né, estão me mostrando o que a logosofia também ensina, que é a importância de se manter sempre em atividade, né, inclusive é a lei do movimento que também rege toda a criação, né, a natureza nos mostra que tudo está em movimento. E o que fica por muito tempo inerte, o que acontece? Mofa, se desintegra, né? E é assim também com a gente. Então, eu fui começando a fazer várias reflexões nesse sentido, e que, de alguma forma, isso também são recursos da pedagogia logosófica, pois, para a pedagogia logosófica, a arte de ensinar consiste em ensinar primeiro a si mesmo. Então, eu fui trabalhando dentro de mim essa disposição, aí vem um outro recurso, que é o quê? Se antecipar ao tempo, se colocar à frente do tempo. E o que é isso? Antes daquilo acontecer, eu já estou preparada para aquilo. É muito mais do que se planejar também, planejar atividade com as crianças, isso foi fundamental, assim, né, para eles saberem o que vai acontecer e tal. E, enfim, aí tudo isso foram elementos que foram me ajudando a viver uma rotina mais feliz com as crianças, né? Essa condição de me manter em atividade e de me antecipar ao tempo, porque se eu não me antecipo, de repente, quando eu vejo chegou a hora do almoço, eu não preparei nada, eu não pensei em nada, as crianças estão berrando de fome, aí quando vejo, passou a hora de tomar banho, misturou com o jantar, vai dormir, aí vira tudo um enrolado, e tudo isso afeta, como a Paula falou, rouba a nossa energia, né?
E aí a gente não consegue realmente, fica ruim, né? Tá sem microfone, Helena. Ah, tá. Então você, Paula, como é que foi esse início, né, desse isolamento social, dessas tantas demandas, né? E quais recursos você percebeu aí que foram importantes nesse processo? Então, eu também percebi, como a Rafaela, né, essa relação com o tempo. Na verdade, né, durante a vida da gente, enquanto mãe, desde que nasceu meu primeiro filho, eu fui percebendo como que o tempo, ele está sempre assim, parece que você está sempre em dívida com ele, né? Está sempre faltando tempo para a gente fazer tudo o que a gente gostaria de fazer. E quando chegou esse momento, então, imagina, né? Quanta coisa a gente tinha que dar conta, e a gente ainda, no meu caso, principalmente, que, né, posso falar da realidade que eu estava vivendo, é que eu queria que tudo se encaixasse como era antes, né? Então, minha rotina, né? As crianças tinham que dormir na mesma hora que dormia antes, o almoço tinha que sair na mesma hora, enfim, tudo tinha que acontecer como acontecia antes. Então, um grande recurso tem me ajudado bastante a viver tudo isso, primeiro é de me adaptar, né? Olhar para tudo isso e criar uma realidade real do que é possível, né? Então, o que eu posso fazer? Né? A minha rotina do possível. Ver ali dentro do meu dia a dia o que é essencial, o que eu realmente não posso deixar de fazer, né? Dar atenção aos meus filhos, né? A alimentação, enfim, um tempo para mim, um tempo para o meu trabalho. Então, eu fui colocando tudo isso e fui todo dia reavaliando, né? Quando acabava um dia, puxa, percebi que assim não está dando conta. Como é que eu posso fazer amanhã para que a gente consiga, de fato, ajustar tudo isso, né? Então, eu fui tirando um peso, porque o tempo, quando ele está nessa relação com a gente, ele cria um peso que é impossível da gente sobreviver, que a gente sempre se sente muito culpada, porque parece que nada está dando certo. Quando a gente começa a ver ele como assim, como que eu posso melhor aproveitá-lo? Como, de fato, um amigo, né? A logosofia nos ensina a ver esse tempo como um amigo, fazer com que ele se torne esse nosso amigo. E aproveitando todas as oportunidades que eu tinha, eu estava aproveitando. Então, como a gente tem 3 filhos, a gente sabe que a realidade é muito intensa. Então, eu não deixava nenhum minuto descoberto. Quando apareceu um minuto, eu ia lá fazer um trabalho que eu tinha que fazer, mesmo que tenha que entregar daqui a uma semana, porque isso me adianta, né? E quando chegar lá o prazo, eu não vou estar me sentindo pressionada por esse tempo. Então, isso é uma forma também da gente viver, se colocar frente à vida de uma outra forma, né? Isso tem me ajudado bastante mesmo, né? Como a Rafaela falou, a gente precisa, né, sempre também estar olhando para essa nossa realidade e aproveitar cada oportunidade que nos é oferecida, né? Então, essa tem sido um grande aprendizado nesse tempo de quarentena para mim mesmo, né? De poder realmente rever a minha relação com a minha vida, aprendendo, porque eu acho que quem sai sempre enriquecida disso tudo somos nós mesmos, na medida que a gente vai refletindo, que a gente vai percebendo que tudo é um grande convite para a gente realmente sair dessa situação de uma melhor forma, né? Porque, como o rio, né? Nada fica igual. E a nossa vida também tem essa grande oportunidade. Ou eu fico sentada vendo esse rio passar, ou eu entro dentro dele e aproveito essa oportunidade para eu sair também, de alguma forma, mais fortalecida disso tudo. E aí, escutando vocês, eu acho que fica tão interessante, porque acho que um dos recursos que está ficando claro para mim, espero que também, quem tiver alguma pergunta e comentário, pode fazer aqui no YouTube, tá? Que a gente vai a gente vai poder responder vocês também. E até o que vocês estão achando, comentem, né? E aí eu fico pensando como que vocês estão trazendo um elemento importantíssimo, né? Que a mudança começa em nós mesmos, né? Então, o quanto que é importante estar olhando, né, para o que está acontecendo com seus pensamentos. E a logosofia nos ensina, né, que os pensamentos são seres autônomos, capazes de modificar, fazer a gente ter comportamentos que indesejáveis, né? Então, é importante estar atento a isso. E você, Rafaela, o que você acrescenta? Eu vi que, né, você poderia falar sobre isso. Em relação a isso que a Paula estava trazendo, né, de aproveitar cada momento desse tempo para fazer algo útil,
Uma coisa que tem me ajudado muito está baseado também numa outra lei universal, que a logosofia apresenta as leis universais como uma lógica, assim, que rege todo o universo, né? Então, eu falei da lei de movimento, e uma outra que também me ajuda muito é a lei de herança de si mesmo, que é o quê? A gente está o tempo todo herdando a si mesmo. Então, isso, a Paula também falou das defesas mentais. Lembrar disso é uma grande defesa mental para mim, porque, por exemplo, sábado de manhã é o dia da faxina. E aí, lá no início, enquanto ainda não tinha engrenado, eu acordava, puxa, não, hoje não, eu estou muito cansada, vou aproveitar o sábado, eu faço isso outra hora, também não tem tanto problema assim. E aí vinha logo esse pensamento e me lembrava o seguinte, espera aí, você está querendo descansar, mas não vai ser muito mais gostoso descansar depois da faxina? Faz a faxina, deixa a casa limpinha e depois você descansa, vai ter um outro sabor. Então, eu começo a preparar para mim no futuro uma outra satisfação. E aí isso vale para louça, para todo dia eu acordo cedinho para estudar e faço meu café. Aí fica lá na cafeteira elétrica, aí eu olho para aquela cafeteira, o dia seguinte não tem que lavar, tem que lavar. E aí fico com preguiça. Aí eu lembro, puxa, olha amanhã de manhã se acordar com a cafeteira limpinha, olha que delícia. E aí você inverte o jogo, e você começa... Aí hoje eu olho para a cafeteira e já falo, oba, vou lavar porque amanhã vai ser tão gostoso acordar com ela limpa. E você muda, dependendo da forma como que você enxerga as coisas, você muda totalmente o olhar, né? E isso é uma capacitação. E hoje, mesmo vivendo lutas ainda, eu já sinto que eu herdei de mim, da Rafaela de, sei lá, né, 10 anos, que vem se esforçando para cultivar esses elementos, eu hoje sinto que eu herdei grande parte desse esforço, né, para viver tudo isso de uma outra forma, né? Sim, eu escutando você, Rafaela, quero saber da Paula. Eu vou fazer uma pergunta assim, que eu imagino que quem está vendo a gente na live vai pensar: tá bom, tudo bem, Rafaela, você faz isso com você é adulta, mas e as crianças nisso tudo? Quer dizer, como utilizar esses recursos com as crianças? Porque as crianças também estão em casa, também estão tendo que fazer várias coisas, também devem ter preguiça, devem não querer fazer as coisas. Não sei se a Paula e os filhos da Paula passam por isso. Então, quero saber, Paula, e aí? Não sei se eu te botei em saia justa, né? Mas acho que... Fala pra gente, como é que você está fazendo essa situação? Não, aqui a gente não vive essa situação aqui, né? Que é tudo tranquilo aqui em minha casa. Uma paz. Quem é que está me assistindo é lá do trabalho, sabe, né? Quando entra uma reunião, sempre tem barulhos aqui, né? Existe um fundo musical, como a gente fala. As crianças estão sempre por aqui. E isso também traz muita alegria. E eu acho interessante essa sua pergunta, porque quando começou a quarentena, a primeira coisa que eu me perguntei, né, refletindo, olhando meus filhos e tudo, foi ver assim, como é que deve ser para eles estarem vivendo esse momento, né? E aí eu recordei a criança que eu fui e fiquei pensando, imagina se eu lá, né, quando era criança, estivesse vivendo isso, como é que seria isso? Porque eu acho que trazer, isso também é um recurso, né, trazer essa imagem para a gente, porque de alguma forma a gente vai percebendo também que eles estão vivendo uma realidade difícil, porque a gente acha que é só para a gente, que a gente tem muita demanda, muita coisa para dar conta, e na verdade é eles que estão fazendo bagunça, eles, né? Então para eles está tudo uma maravilha porque estão brincando o tempo todo. Mas assim, estar longe dos amigos, né? Ter que ficar dentro de casa sem poder sair. Então, olhar para toda essa situação ajuda também a gente se colocar de uma outra forma. Então, isso também tem sido um pensamento que me ajuda muito. Quando vem, né, uma irritabilidade de ver que a casa está toda bagunçada, né, e que, enfim, eles não querem me ajudar a arrumar e eu já estou cansada, eu recordo de quanto que isso é difícil para eles e me coloco em outra situação. Né? A gente também tem que fazer um convite para a criança querer arrumar, né? Então, se a gente só fica numa situação de cobrança, né? Isso não é só ruim para a gente, porque eu me sinto mal, que no final do dia parece assim que tudo, né? Eu só me queixo, como também é ruim para quem está escutando. E o ambiente da casa, que agora é onde a gente está vivendo, é todo o nosso universo, é a nossa casa, também fica um ambiente muito ruim. Então, eu fui percebendo o quanto que eu, mãe, enquanto meu marido, enquanto pai, somos esse ponto de equilíbrio da casa. Né? Então, a gente tem que se colocar numa situação quase assim, quando a criança vê o reflexo ali no mar, se aquele mar estiver muito agitado, a criança também se agita. E se a gente começa a se acalmar e aquele mar começa a ficar mais sereno, a criança, ao se ver, ela consegue se enxergar melhor.
Então, isso tem sido o meu grande desafio. Quando eu sinto que eu já estou saindo um pouco do meu prumo internamente, por mais que possa não aparecer externamente, mas internamente eu estou vendo que eu estou ficando, né, muito agitada, eu vou me acalmando, porque isso é um recurso para ajudar as crianças a também viverem essa realidade de uma outra forma. Isso faz com que o dia, né, seja melhor, que a gente aproveite melhor esse tempo, porque a gente sai de de um ciclo negativo, onde a gente só vê o ponto negativo que não dá certo, e começa a enxergar aquilo que dá certo. Estimula a criança, fala, olha que legal que você fez isso, mesmo que ela só tenha feito uma coisa e um monte de coisa errada, mas estimula aquilo que ela fez certo, porque a partir daí ela vai ter vontade de fazer as outras coisas. E a gente mesmo, elas nos olham como exemplo, né? E teve um dia que estava uma bagunça muito grande, eu já cansada, porque foi um dia que eu tive muito trabalho, e meu filho, né, mais velho, ele falou, não, mamãe, pode deixar que eu vou arrumar tudo. E eu nunca vi a casa assim tão arrumada que realmente ele sentou, arrumou tudo. Então, assim, eles também querem exercer essa generosidade, eles também querem mostrar a gratidão deles. Então, a gente sendo exemplo de esforço, né? Porque perfeição a gente não é mesmo, né? Eles também aprendem muito com isso. Rafaela, assim, eu sei que eu acabei trazendo aqui, botei a sua fala e trouxe para a Paula, só porque eu gosto de fazer essas brincadeiras, né? E a Valéria, ela trouxe um comentário super interessante para a gente, né? Ela fala o seguinte, interessante que o exemplo das mães reflete no ambiente familiar. Essa realidade não é fácil, ainda mais com crianças pequenas que solicitam atenção a toda hora. Parabéns às valentes mães. Olha que interessante que a Valéria traz, né? E aí eu queria saber, aproveitando o que a Valéria está dizendo, Rafaela, eu queria saber de você, assim, qual foi a grande mudança, se é que teve alguma mudança, né, que você precisou fazer nesse momento de isolamento, né, que eu fico imaginando, a partir da sua fala, que teve uma grande mudança interna, acho que teve uma chave aí de uma mudança interna. E se teve, qual foi, né? Enfim, se você quiser falar outra coisa também, fique à vontade. Bem, na verdade, essa mudança, ela vem acontecendo há anos, né? E nesse momento está aquela coisa de chamar os soldados para a batalha, então vamos lá. Você mudou no ambiente tranquilo, agora eu quero ver, né, colocar em prática tudo aquilo que você vem exercitando, agora, como a Paula colocou, nessa guerra, assim, né? De exigência muito mais forte. Agora, eu vou pegar o gancho disso que a Paula trouxe, né, dessa coisa da gente, do nosso estado interno impactar em toda a família, eu vejo isso com muita clareza, inclusive o nosso olhar muda tudo, né? Quando começou o isolamento, teve aquele susto inicial, né, caramba, crianças em casa e tal, mas vamos lá, aí vem a lei de adaptação, outra lei. A realidade é essa, então como eu posso viver isso da melhor forma? Não adianta eu ficar falando, mas para mim eu tenho isso, aquilo é muito difícil, mas se aquilo... Não, a realidade é essa, vamos enfrentar com a cabeça erguida, vamos lá. E aí, no início, então, virou essa chave dentro de mim, a realidade é essa, e eu comecei a curtir demais, assim, a ser muito grata, a estar muito grata por estar em casa com eles. Isso para mim foi tão delicioso, porque eu sentia muita falta disso. Apesar de buscar sempre estar muito presente, nossa, poder acordar todo dia, tomar café da manhã, sentir aquele cheirinho da criança com calma, sem horário para que tem aula, tem trabalho. Então, eu estava curtindo tanto que eu estava muito grata. E eu pensava assim, puxa, a situação em que eu estou, né, de poder estar trabalhando de casa, de poder estar com os meus filhos saudáveis em casa, tudo isso que me traz essa sensação boa que eu estou vivendo, enfim. Foram passando-se os dias e tal, e aí, como a Paula colocou, né, essa questão de arrumar brinquedos, gente, e aí não é só isso, a gente começa assim, eu comecei a ter que contar, acaba o café da manhã, troca de roupa, escova dente, não faz xixi na tampa da privada, guarda o brinquedo, hora de dormir, hora do banho, e isso, um dia atrás do outro, o tempo todo, tendo que repetir as mesmas coisas, isso vai cansando, e é aí que a gente precisa estar atento, porque, como a Paula falou, se a gente foca só no negativo, acontece o que eu vou contar agora que aconteceu. Eu estava vindo nessa já, e meu marido começou a ler um livro de uma amiga dele, que era amiga mesmo, é refugiada de guerra. E ela, no livro, conta a história da vida dela, e ela conta que com 6 anos de idade, ela, a mãe dela e seus 2 irmãos, ela tinha 6 anos, a mais velha tinha 7, e o bebezinho de colo, junto com a mãe, tiveram que fugir para um outro país. O pai tinha sido convocado para a guerra,
E ela conta essa trajetória dela, né? Então, com 6 anos, ela que cozinhava, ela que ia trocar na fazenda de não sei quem para conseguir leite, ela ajudava com o irmão. Aí, assim, esse pensamento desse livro, né? Foi o estupim para despertar em mim, enfim, foi o estupim, assim, foi a porta que eu abri para deixar pensamentos muito perigosos entrarem em mim, que eram pensamentos de intolerância, pensamentos de rigidez. Por quê? Se uma criança de 6 anos faz isso tudo, meu filho não pode guardar os brinquedos na hora. Aí a gente criou um quadrinho, assim, com tudo que eles precisavam fazer, e a gente ia marcando, fez, não fez, fez, não fez. Olha aqui, vocês que eu vou não veio almoçar na hora certa. E assim, virou uma loucura. E eu percebi que eu fui completamente alterada por esses pensamentos, até que, assim, daquele estado de alegria, de gratidão, de plenitude que eu estava sentindo, eu entrei num estado de, assim, de não suportar. Eu olhei e falei, gente, eu não vou suportar isso aqui mais um mês. Como é que vai ser? Aí eu falei, calma, tem, assim, aquela coisa da autonomia dos pensamentos, já sei que estou sofrendo um ataque aqui, calma. Não conseguia ficar perto, assim, as crianças estavam me incomodando realmente. Eu, gente, não, chega. Aí tirei um do quarto, tirei outro, me tranquei aqui no quarto, isso ao longo de algumas horas, assim, de manhã até tarde, e comecei a pensar, e enxerguei esse ataque e falei assim, não, não é assim. E comecei a chamar outros pensamentos para minha mente, de que eu me coloquei no lugar deles. Imagina se você tivesse aqui alguém com um quadrinho, controlando tudo que você faz. Ah, o almoço não saiu na hora certa, X. Ah, hoje você não fez a academia que tinha que ter feito, X. Ah, hoje as crianças dormiram sem tomar banho. Não, isso, enfim, X. Imagina, eu ia ficar louca e eu estava exigindo isso deles, porque aí a gente cria a expectativa de ter crianças que atendam totalmente a gente, porque a gente está sobrecarregado e descarrega neles, né? E fica muito pesado. E aí, assim, eu fiz essa troca desses pensamentos, identifiquei, é tão interessante se observar a sua realidade interna com outro olhar, né? Fiz essa troca e, aos poucos, aquilo que era agitação, como a Paula falou, aquele mar agitado, e aí as crianças também sentem essa pressão, né, em cima delas, elas também ficam incomodadas com isso, agem pior por causa disso, enfim, vira um caos. E aí eu fui trocando tudo isso e, naturalmente, esse mar agitado voltou a ficar calmo e eu voltei a curtir aos poucos e voltei a viver como eu queria viver. E aí eu fico pensando, gente, eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse esses elementos para enfrentar essas lutas internas. Quanto tempo? Eu levei algumas horas nesse estado ruim de realmente ter sido atacada por esses pensamentos. E eu fico pensando quanto tempo eu teria levado para conseguir sair desse estado, se é que eu iria sair, porque talvez eu não fosse enxergar que estava em mim, talvez eu seguiria tentando achar que estava na criança, entendeu? Então, assim, realmente é uma luta mesmo. É uma luta, Natália, e parece que você estava lendo a pergunta da Carolina, que se eu não estou falando errado, é Gornick, não sei se fala assim seu sobrenome, Carolina, que ela fala o seguinte, ela faz uma pergunta, e que eu acho que tem tudo a ver com o que você está trazendo. E o que vocês recomendam para as mães que não possuem ainda essas ferramentas, estão se sentindo completamente sobrecarregadas com essa realidade dos filhos 3 em casa o tempo todo? Eu vou só dar a primeira palavra para a Paula, depois, Rafaela, se quiser, você responde também. Paula, e aí, o que você pode responder para a Carolina? Eu acho que a primeira, né, questão, quando a gente se olha frente a isso, é tentar se acalmar, né? Porque é uma realidade difícil, é o que a gente falou. Ninguém tem uma barinha mágica, porque quantas vezes quis, assim, né? Uma mágica que a comida está pronta, está tudo pronto, enfim. Estamos o tempo todo também aprendendo, mas eu acho que quando a gente se acalma, a gente consegue também nos ver melhor diante da situação. Então, quando eu começo a perceber que eu estou muito fora do controle, eu tento me acalmar e ver, calma aí, o que eu preciso fazer, né? Então, acho que esse é um recurso, assim, inicial, né? Da gente perceber o seguinte, alguma coisa, eu não sou mãe desses meus filhos por acaso, né? Existe algo que me coloca nessa relação e eu posso aprender com eles também, né? Então, quando a gente começa a se acalmar e ver toda essa nossa responsabilidade, a gente começa a enxergar como que a gente pode atuar frente a esse grande desafio, né? Percebendo o seguinte, eles têm escola, eles têm que fazer lá a aula. Então, assim, essa é uma obrigação que eu, como mãe, vou ter que dar conta. Outra questão, eles têm que se alimentar. Então, algumas coisas são obrigações, mas fora essas obrigações essenciais, a gente pode também ver esse tempo junto com um pouco mais de leveza.
Então, a primeira questão para mim foi, como eu falei, tirar um pouco dessa culpa, de sempre achar que eu estou sempre no negativo, porque eu deixei de fazer alguma coisa que, de repente, até pudesse ser importante naquele dia, mas que eu não dei conta. Então, a gente também se vê, enquanto ser humano, que a gente não é perfeito e que a gente vai, muitas vezes, tropeçar na casca de banana. Que algumas vezes a gente vai falar, pelo amor de Deus, alguém pode me ajudar, que não está dando conta. Isso é muito natural. Por isso que a ajuda, por exemplo, aqui em casa, do meu marido também, tem sido muito, assim, importante, porque por mais que ele também trabalhe muito, só o ponto de saber que ele também está fazendo um esforço para me ajudar ali na hora do almoço, para lavar a louça quando dá tempo, quando ele está sem reunião ali, isso para mim é bom, porque eu sei que eu tenho alguém que pode também me ajudar e a colaborar dentro dessa rotina. As próprias crianças podem assumir responsabilidades dentro do quê? Do limite delas, óbvio. A gente não pode dar uma responsabilidade maior que elas possam assumir. Mas aqui em casa eu também fui ensinando para eles a verem como que, para que a casa ficasse bem, a gente dependia de que cada um fizesse a sua parte. Isso também é uma forma de aproveitar esse tempo que a gente está em casa para ensiná-los, porque senão parece assim, de um lado eu vou querer ser um quartel-general, então eu que mando, eles têm que aceitar, fazer tudo na minha hora, né? Como a Rafaela falou, que não dá muito certo. Ou de outro, eu deixo eles fazerem tudo, porque também, tadinhos, eles estão sofrendo muito, né? Eles estão vivendo esse momento que está muito difícil. Então, a gente tem que chegar num ponto de equilíbrio, nem tanto lá, nem tanto cá. Eles estão sofrendo, mas a gente também, né? Então, a gente precisa ter essa colaboração. Então, em relação a guardar os brinquedos, eu sempre continuo pedindo para eles guardarem e mostrando de alguma forma o quanto que essa colaboração é importante para manter a casa organizada, o quanto papai e mamãe gostam de ver a casa organizada e recordando a função, né, da gente guardar os brinquedos, né, para a gente não perder, porque eles vão depois poder estar num ambiente melhor, porque alguém gosta de ficar andando, pisando nos brinquedos pela casa. Então, chama atenção também para eles de uma responsabilidade. E em algumas situações, quando eu via que a gente fala uma vez, fala outra vez, não vai dando certo, eu falei assim, olha, sabe o que vai ter que acontecer? Amanhã vocês vão poder brincar, mas eu não vou poder deixar vocês brincarem com os brinquedos, porque se vocês não guardam, vocês vão poder brincar no dia seguinte? Se só eu que guardo? E entendendo que, óbvio, quem guarda a maior parte sou eu mesmo, mas eles têm que fazer um esforço lá de 5%, 10%, que isso vai ampliando ao longo dos dias, mas é dar oportunidade também deles aprenderem e crescerem com essa oportunidade. E aí a gente sai também de um espaço onde eu tenho que dar conta de tudo, porque eu sou mãe, enfim, tenho várias funções que eu acumulo, para uma função de que eu sou um ser humano. Também estou aprendendo, tenho minhas limitações, então um dia eu também fiquei um pouco fora, né, do prumo, e aí tudo bem, eu posso olhar para isso e falar assim, olha, amanhã ou daqui a pouco eu não quero mais ficar assim, porque isso está me fazendo mal. Então, se eu conheço um pensamento que já me deixa irritada quando acontece, quando eu olhar bagunça, eu vou olhar de uma outra forma, calma, não vou deixar esse pensamento aparecer e vou tentar buscar uma solução, convidar eles para buscar, né, para ir brincando comigo, cria uma brincadeira para arrumar nesse caso, porque aí eles vão querer arrumar, e assim vai colaborando, mas é um dia de cada vez mesmo, né? E a gente tem que ir nessa medida. E eu fico pensando, né, não sou mãe ainda, mas eu fico pensando que a logosofia me ensinou algo que eu achei fundamental, que é a propensão ao desespero, né, que a gente tem essa propensão e que a gente tem que estar tomando cuidado dos nossos pensamentos, porque com esses pensamentos a gente pode se desesperar e a calma, né, buscar a calma, buscar respirar e olhar para os pensamentos, o que está acontecendo, o que pode ser feito, para mim tem sido fundamental e eu imagino que para quem é mãe, então, deve ser mais fundamental ainda, né? E aí, Rafaela, se você quiser responder a Carolina também, responda a Carolina, que temos mais perguntas aqui, mas primeiro responde a Carolina. Sim. Inclusive, a gente recebeu aqui uma outra, né, que tem a ver até com a pergunta que a Carolina fez, que é como que a gente poderia se tranquilizar internamente de forma rápida em meio ao agito externo das crianças, que eu acho que tem tudo a ver. E em relação a isso,
teve um dia eu estava conversando com uma amiga, né, nessa quarentena, e ela estava me falando que ela não estuda logosofia, e ela estava comentando que está passando assim, ela tem algumas compulsões, algumas dificuldades importantes e tal, e que as amigas dela e a mãe dela falavam, não, mas puxa, você não pode pensar dessa forma, não pensa assim, pensa de outro jeito, e que ela estava justamente comentando comigo, puxa, mas eu não consigo. E aí eu falei para ela, eu falei assim, olha só, e não consegue, e é óbvio, é muito normal que não consiga, porque e aí, trocar um pensamento requer, assim, uma batalha muito grande, porque aí é o que a logosofia apresenta, existe um mundo mental, e os homens, os seres humanos, foram colocados num mundo onde imperam os pensamentos. A gente está num mundo em que eles imperam, e a gente desconhece essa realidade dos pensamentos, que eles simplesmente podem, de fato, mandar na gente. Então, por exemplo, quando fala essa questão de como que eu faço para me acalmar internamente, eu contei para vocês uma luta que eu vivi. Gente, a força desses pensamentos é muito grande, ela chega a sufocar o sentimento. É claro que o sentimento não deixa de existir, mas, por exemplo, na hora que eu não quis estar na presença do meu filho, cadê? Cadê? No dia anterior eu estava uma delícia, vem cá, não sei o quê. Ali na hora que os pensamentos estão dentro, eles são muito fortes. E para conseguir vencer essa batalha com os pensamentos, que a gente precisa eu, no meu caso, né, a minha realidade, eu alcancei venho alcançando, né, porque a luta não termina nunca, eu acabei de contar o caso, mas venho buscando esse equilíbrio e conseguir me acalmar realmente como? Realizando esse processo de evolução consciente que González Pecotti nos apresenta, que é o quê? Que é ir conhecendo, primeiro, essa realidade interna que a gente existe, a gente possui um mundo dentro da gente, e nesse mundo atuam pensamentos, muitas vezes que a gente não faz ideia de onde vem, pensamentos contrários até à nossa própria vontade. Então, nesse processo de evolução consciente, a gente vai entendendo tudo que existe dentro da gente, a gente vai começando a enxergar, colocar um farol para dentro e enxergar, peraí, quem sou eu nessa história? O que eu quero? E a gente começa a ter condições de, fortalecendo a nossa própria vontade, conseguir fazer frente a essa luta. Essa luta é muito grande. E aí, assim, vem uma questão, né? Vamos pegar um exemplo de algo que alguém queira mudar. Por exemplo, se acalmar diante do filho, ou qualquer outro exemplo. Praticar atividade física, comer mais saudável, enfim, qualquer resolução que cada um tenha para si. Aí eu te pergunto, em relação a esse algo que você quer mudar na sua vida, você não muda, né? Porque não sabe o que fazer, não sabe o que precisa ser feito, ou porque não consegue fazer. O que eu percebo é que, na maioria das vezes, a gente sabe o que precisa ser feito, né? Por exemplo, a gente sabe que é melhor se acalmar, a gente sabe que é melhor sentir gratidão ao invés de se queixar, a gente sabe que não é para julgar, a gente sabe que é melhor se alimentar bem, a gente sabe o que precisa ser feito. E eu vejo que o grande da logosofia e da pedagogia logosófica é que nos ensina esse caminho do como. E esse caminho não é rápido e não é fácil, mas é possível. Esse caminho existe e é esse caminho do processo de evolução, né? Pelo menos que é como eu conheço. E aí eu acho que é importante, né, Rafaela, até aproveitando aí a sua fala, na descrição desse vídeo tem um link, né, que é chamado Linktree, que é um endereço de um site que vocês têm a opção de ver vários cursos, palestras, tudo da logosofia gratuito e que está ali em acesso para quem quiser, tiver interesse. E aí nós temos uma pergunta aqui, como fazer, né, de tranquilizar internamente de forma rápida em meio ao agito externo das crianças, principalmente tendo um bebê de 1 ano e 2 meses também. A Melanie traz essa pergunta. Quem quer responder? A Paula quer falar sobre isso? Mas assim, eu sei que você falou um pouquinho, Rafaela, mas assim, falar um pouquinho sobre essa questão da criança, de um bebê, né, tranquilizar um bebê, de repente. A gente também vive isso. Eu acho que o grande desafio, por exemplo, dos meus 3 filhos tem sido a minha menor, né? Que tem 1 ano e 2 meses, né? Então, realmente, por quê? Porque ali eu não posso passar para ninguém, né? Assim, o outro, ele possa assim, calma aí, vamos brincar, eles conseguem brincar sozinhos, né? Eles já têm uma outra interação, né? Vão ao banheiro sozinhos.
Mas a pequenininha não, né? É trocar fralda o tempo todo. Quando ela está acordada, eu tenho que estar o tempo todo com ela, né? Ainda mais que agora ela está resolvendo escalar tudo, enfim. Tempos de quarentena. E eu aqui, ó, correndo. E a gente corre, assim, com os três mesmos. Mas, assim, o que eu percebo que é um grande recurso para a gente mudar, além disso que a Rafaela já trouxe, que isso é um processo, né? Eu estudo há 13 anos logosofia, ou seja, não foi agora que eu consegui isso. Então, algumas características a gente traz na nossa herança, mas tem outras que a gente precisa batalhar muito para conquistar. E mesmo assim, eles ainda estão aqui, os pensamentos continuam, por isso que eu vi como uma guerra mesmo. E se a gente não está atento, você é comida, e quando você vai ver, não sobra um pedacinho da gente no final do dia, né? Então, quanto que é importante estar atento a essa situação? Eu vejo que, assim, no normal, o que a gente pode dar como recurso? Primeiro, se tiver uma outra pessoa dentro da casa, um outro adulto, peça ajuda. Isso é um grande recurso. Estou vendo que eu estou fora do prumo. Naquele momento, não adianta. O pensamento já está lá. Para você retirar aquele pensamento é muito difícil. Então, pede ajuda. Olha, agora não está dando, não estou conseguindo. Enfim, aí você vai para o quarto, você vai para algum lugar, fica sozinha, nem que sejam uns 5 minutos, respira. Se não tiver ninguém dentro de casa, tenta ir para algum espaço ou põe dentro do berço, calma aí, ela vai chorar um pouquinho. Você vai, você respira, porque isso tudo é dar tempo daquilo que você tem, né, de recursos começar a aparecer. Aí você começa a se perceber, eu sou um adulto, ela é uma criança, ela é um bebê, ela ainda não tem condições de entender o porquê disso. Eu estou agitada, acabo agitando mais ainda, porque aí vai, né? A gente, quanto mais agitada, mais agita o bebê. E aí não tem fim. Então, ela não vai ter condição de acalmar. Se eu não me acalmar, ela não vai se acalmar. Então, eu vejo que isso é um grande recurso, a gente se perceber e perceber que a gente tem um controle da gente, mesmo que pequeno, porque esse controle, como a Rafaela falou, a gente precisa ir conquistando. Não só assim, né? Você pode, cada um fazendo o seu estudo, mas é algo que depende de um conhecimento da gente, conhecimento de pensamentos que eu já sei que eu tenho, em que em determinadas situações eles já estão ali. E se eu não prestar atenção, eles vão se manifestar, porque eles querem se manifestar. Os pensamentos, eles querem viver na nossa mente. Então, quando tiver a oportunidade, ele vai estar ali presente. E se a gente não estiver atento, a gente não consegue retirar eles dali. Um outro recurso grande nesse momento é convocar os sentimentos. Porque, como a Rafaela falou, a gente sucumbe, os pensamentos tiram a força. Então, naquele momento, eu falo assim, poxa, mas eu quero tanto ser mãe. Eu sempre quis ser mãe. Eu sou tão feliz por ser mãe dos meus filhos. Então, por que vem esse pensamento, né, de forma violenta, a querer me fazer questionar tudo que eu estou vivendo? E isso, esse sentimento de amor que a gente acha que parece que não tem força, ele tem uma força enorme. E eles conseguem nos controlar, acalmar e a buscar esse tempinho outros recursos. A gente voltar, não vai voltar 100%, óbvio que não, porque isso demora, mas pelo menos dá um tempo para eu não atuar com aquele pensamento que às vezes vai fazer com que eu faça alguma coisa que eu não quero fazer, que não é minha vontade de fazer. Então, ter isso em mente é muito bom, reconhecer que a gente não dá conta de tudo, que a gente precisa do outro, que a gente aprende com o outro. E aí, respeitar e ir conhecendo a gente. E daqui a pouco a gente já vai lidar com essas situações melhores, pelo menos aquelas que a gente sabe que sempre se repetem, né? Então, aí a gente, no próximo dia, você já vai ter pensamentos pensados, né? Que esse é um recurso da pedagogia logosófica. Refletir e pensar, o que eu faria nessa situação? Vai lá, isso, isso, isso e isso. Quando a situação aparecer, você vai ter, esses pensamentos vão aparecer, vocês podem ter certeza, fazer essa experiência que eles vão aparecer. Nem sempre a gente consegue dar força para eles, porque o outro ruim lá está lá, forte, né? Mas que eles aparecem, aparecem. E aí, quem sabe, pode ser uma oportunidade de fazer diferente naquele momento. E aí eu fiquei pensando, assim, como que é importante, mesmo com uma criança pequena, né, de 1 ano e 2 meses, né, como você estava trazendo também, Paula, e a Melanie também trouxe, como que é importante usar um outro recurso, e talvez a Rafaela poderia explicar um pouquinho esse recurso, se quiser, claro, né? Que é o recurso que a pedagogia logosófica traz, que é da explicação, né? É claro que uma criança, quanto menor a criança, a explicação tem que levar em consideração a idade,
mas o quanto que o recurso da explicação e falar do que está acontecendo pode ser funcional, né? Pode ser positivo. Você tem essa experiência? Como é que você usa esse recurso, Rafaela? Sim, esse é um recurso que a gente realmente aplica desde as crianças muito pequenininhas, né? A gente explica tudo e eu vejo que esse é um grande colaborador da educação, porque quando a gente explica para a criança, a gente não só vai preparando ela para que ela alcance aquele comportamento, né, por exemplo, de guardar os brinquedos, como a gente também vai ajudando a desenvolver a inteligência da criança, porque quando ela nasce, a inteligência ainda não está formada, né? Ela tem muito ali a imaginação, tem muito a memória, mas a gente, com a explicação, vai ajudando ela a entender a lógica, o sentido das coisas. E aí é claro, né, porque que a explicação, a criança ela ainda não tem, mais uma vez, a capacidade de entender de forma, por exemplo, a gente explica a importância de guardar os brinquedos, e, enfim, mas ela não tem a capacidade, entendi, ela precisa ir alcançando a capacidade de obedecer. Então, para que a gente utilize esse recurso da explicação, a gente precisa também aplicar um outro recurso, que é o quê? É da paciência inteligente, que é aquela paciência que sabe esperar, e que não espera assim, como a Paula colocou, não, uma hora ele vai aprender, não é isso. É a paciência ativa, que, enquanto espera o tempo da criança ali de desabrochar, vai trabalhando com muita... Aí vem um outro recurso, que a criança é argila modelável. Então, a gente vai modelando essa argila com muito afeto. Vem outro recurso, a lei do afeto, que é essa água que nos permite modelar essa argila. Sem o afeto presente, a educação se faz muito mais difícil. Então, a gente vai, com muita paciência, trabalhando nessa argila modelável que é a criança, até que ela vai adquirindo aos poucos aquele belo contorno. Mas para isso a gente precisa conhecer e respeitar o tempo da criança e saber que por esse caminho, às vezes, aquela questão do comportamento desejável pode demorar um tempinho mais, a gente precisa saber esperar. E a Patrícia Monteiro trouxe o seguinte: infelizmente as famílias perderam o bom hábito de estar junto em casa. Nós adoramos estar juntos, a qualidade de tempo é muito importante. E aí eu fiquei, a partir do que a Patrícia trouxe aqui, eu fiquei pensando, e eu gostaria de ver o que você acha, Paulo, da importância, assim, como você já começou a falar, né, da colaboração também no casal, né, no casal, na família, então, estar junto, qual a importância dessa parceria, né, dessa colaboração na casa, né, no funcionamento com os filhos, né? O que você pode colaborar com isso? Eu acho sempre muito importante, né, a gente perceber que uma família ela é um conjunto, né, e para ela existir, talvez esse tempo tenha nos ajudado muito a gente pensar o valor da família, né, qual o valor que a família tem para mim, né, e assim, como que eu me coloco diante da minha família, né, sabendo a minha responsabilidade também, tudo que eu posso contribuir com uma parte, eu sou uma parte dessa família, eu não posso ser toda a família, né, então acho que é aquilo que a gente falou antes. Então, dar oportunidade também que todo mundo colabore, isso é permitir que todo mundo faça parte dessa família, né? Que minha família aqui em casa é composta por 5 pessoas. Então, todo mundo merece ter sua luz e seu espaço. E eu acho que é entender, cada família vai participar de uma forma diferente, né? Há maridos que trabalham mais, esposas que trabalham mais, enfim, cada lugar é de um jeito, tem uma dinâmica. Então, a gente olhar para a nossa família e perceber, a minha família funciona dessa forma. Eu não posso querer uma fórmula mágica. Essa é a primeira coisa que, para mim, eu aprendi, assim, muito, né? Isso até, como a Rafaela falou, que nada vem, assim, né? Estalou o dedo, a gente troca um pensamento, né? Mas é tudo uma conquista. Eu me recordo quando minha filha do meio, né, nasceu e, assim, na verdade, quando eu voltei de licença maternidade e que o meu pequeno tinha quase 3 anos, e aí eu voltei a trabalhar, né, com ela com 4 meses. Então, assim, só quando eu ia para a escola que tinha uma pessoa que ficava com a minha pequenininha em casa. Aí, quando eu chegava, eu ficava com os 2, e era, assim, muito intenso, assim, tudo que eu tinha que ter conta. E como eu era professora,
eu chegava assim, 7 horas da noite eu estava sem energia, porque era o tempo todo dando muita energia. A gente sabe, né, quando você é docente, que a criança, a gente usa da nossa energia para formar aquele ser. Então, boa parte da nossa energia fica ali com a criança. Por isso que um bom professor, assim, de bom professor que eu quero dizer, um professor de educação infantil que precise estar lá apto para trabalhar, vai precisar descansar, dormir cedo, porque ele vai precisar acordar com disposição para estar com a criança. E aí, quando chegava às 6 horas e eu estava esgotada, meu marido ainda não tinha voltado do trabalho. Teoricamente, talvez ele tivesse que sair do trabalho mais 6, 7 horas, mas isso não acontecia, porque ele tinha muita demanda. E aí eu ficava numa ilusão de achar que ele ia chegar aquela hora. Então, assim, todo dia, não, tudo bem, eu vou jantar, ele vai estar aqui, papapá, vai me ajudar. E isso não acontecia, até que um belo dia, e eu via que aqueles pensamentos já estavam me deixando muito fora, assim, né, porque eu ficava muito cansada. Eu falei assim, não, mas essa é a minha realidade. A minha família, ela funciona dessa forma. Então, eu vou ter que criar uma outra rotina aqui em casa. E com muito custo, eu tive que ensinar os meus filhos a irem dormir 7 horas da noite. No início foi muito difícil, porque eu tinha um bebê, ela tinha 4 meses, e o meu outro pequeno. E aí eu fui até que eles aprenderam. E depois de 1, 2 meses ali, diariamente fazendo isso, em 15 minutos eles iam dormir. E aí eu conseguia tomar meu banho, jantar, ter um tempo, porque eu também precisava de tempo. E eu não podia esperar, de repente, de uma realidade que não era real, né? E eu acho que a quarentena me fez recordar disso. O quanto que a gente vai aprendendo de recursos na vida. E aí, dentro dessa minha rotina, quem é a minha família? Minha família funciona assim. E aí, começar a ver que o ato do meu marido, quanto que ele tem me ajudado, ele trabalha muito mesmo. Ele tem reunião de manhã até noite, é reunião que ele não pode parar, né? Não dá para fazer assim. Mas, assim, o tempo que ele consegue de respiro, ele vai lá lavar uma louça, ele vai... Então, assim, eu olho esses atos com muita gratidão, porque ele poderia não fazer isso. Ele está cansado também. Mas ele percebendo todo o esforço que eu estou fazendo para dar conta dos 3 trabalhos e tudo, ele aproveita todas as oportunidades para me ajudar, pelo menos de alguma forma. E isso é tão importante, porque essa gratidão que a gente sente pelo nosso marido e até pelos nossos filhos em tudo que eles colaboram, isso traz um outro ambiente para o lar. E eu acho que faz com que essa família seja vista exatamente como essa peça, que cada um, num momento, tem dias que eu estou ali, tem outros dias que ele dá uma ajuda maior. E isso é tão bom, porque um vai ajudando o outro a se completar. E aí eu acho que para a imagem dos filhos, ver isso é uma grande oportunidade, mesmo que a gente saiba, vai ter momentos de tensão, momentos que a gente vai ver, que ele vai ver a gente correndo para cá, põe ali louça para lavar, roupa para lavar. Isso faz parte, mas isso também é aprendizado. Então, acho que para todas as mães e pais que estão assistindo a gente, olhar para isso também como um aprendizado, mostrar para a criança processos da vida, que ele faz parte, a gente precisa lavar roupa, ela não lava sozinha, a gente precisa lavar a louça. E isso ensina muito, porque eles vão vendo quantos pais também se esforçam, trabalham. E eu acho que tem sido uma grande oportunidade de eu viver intensamente a minha família, né? Olha, eu tô amando essa live. Quem estiver assistindo, estiver amando também, ou estiver gostando, dá um like, compartilha, porque eu acho que isso aqui tem muitos elementos para muitas pessoas, que podem estar ajudando muitas pessoas. E aí, assim, eu fiquei escutando você, Paula e a Rafaela, e eu fiquei pensando, assim, e como é que fica quando se tem umas expectativas, né, com relação às crianças, que muitas vezes não são muito condizentes, né? Quando se não consegue perceber aí, também separar o que a criança, né, dos seus pensamentos. Eu fiquei pensando nisso, não sei, Rafaela, você vive isso? Como é que isso que a gente está falando dos pensamentos dos adultos, né? Da gente, a gente tem os pensamentos que são autônomos. Você já observou isso com as crianças? Como é que é isso? Com certeza, o tempo todo. E o nosso papel também, conhecendo essa realidade dos pensamentos, tentar ajudar as crianças a também trocarem os pensamentos dela, né? Então, isso que a Paula trouxe é uma coisa que a gente trabalha muito aqui em casa também, que é o quê? Somos uma equipe. E se um na equipe não faz a sua parte, toda a equipe se ressente. Então, isso é muito bonito de se ver, assim, porque a gente realmente vai trazendo a criança
o papel de responsabilidade também que ela tem em casa, né? Não é só a mamãe e o papai que tem que dar conta de tudo, eles também enxergam as nossas dificuldades, enfim, é muito bonito, assim. Em relação a essa questão, né, especificamente que aí para fechar já, né, trazer um dos elementos que, assim, para mim ajuda muito da pedagogia logosófica, que é isso que você tocou mesmo, Helena, que é saber separar a criança dos pensamentos. Assim como acontece com a gente esses ataques acontecem com elas. Então, por exemplo, às vezes o meu filho apresenta determinado comportamento que vai naquela ferida, né? E aí a gente começa a se irritar, e aí nesse momento o vínculo que a gente sente vai ficando abalado, e nessa hora a gente reage mal, porque é um comportamento que a gente não gosta, que a gente quer que se altere, e aí a coisa começa a desandar, como a Paula falou, a gente começa a ver que está saindo prumo. Nessa hora, assim, é uma coisa que eu tento lembrar sempre, que a Paula já trouxe também, eu sou a adulta, e eu preciso enxergar a minha função de ajudar essa criança a trocar os pensamentos dela, e não ela com os pensamentos dela, despertando em mim os mesmos tipos de pensamento, que batem de frente e vira aquela explosão. Quando eu tenho esse olhar, eu me coloco ao lado da criança, então eu saio daquela posição de você não pode fazer assim, porque assim está errado, porque já pedi 1000 vezes, com o seguinte, olha, meu amor, eu estou vendo que está difícil para você, às vezes é muito difícil para a mamãe também, porque essa luta é muito dura, mas eu estou aqui para te ajudar, a gente juntos vai conseguir, agora você precisa trocar esse pensamento, porque olha como é que você está se sentindo, olha como a mamãe está se sentindo, olha a família. Então, a gente vai trocar esse pensamento. Vamos pensar numa estratégia? Aí a gente, qual que você acha que é o nome? E a criança dá. O último foi a birra do Faísca. Então, ele juntou o Faísquinha com birra chata, que já eram personagens conhecidos, e ele mesmo deu o nome. Então, quando esse pensamento começa a se aproximar, a gente mesmo já se refere, meu amor, será que não é o birra do Faísca aí? É uma outra posição, não sou eu contra meu filho, somos nós juntos, numa família, uma verdadeira família, nos ajudando. E isso, assim, faz muita diferença. E esse comportamento vale também para a relação com os maridos, da gente se colocar um ajudando ao outro nas suas dificuldades e não exigindo algo que muitas vezes está fora da capacidade do outro de corresponder. Isso evita muitas brigas e fortalece muito essa grande empresa que é o matrimônio, né? Uau, adorei! Eu estou aqui muito animada de estar com vocês, foi muita troca, adorei. Espero que todo mundo que esteja assistindo a gente também esteja tão vibrante, tão assim, feliz como eu estou aqui estando com vocês. Acho que foi muitos elementos maravilhosos. E para quem quiser saber mais, a gente oferece curso gratuito, várias palestras. Nesse tempo de isolamento, a gente tem muitas lives. Aqui na descrição desse vídeo tem um Linktree com vários links, né, levando a outras palestras, ao curso gratuito, há muitas coisas para que vocês possam compreender mais sobre a logosofia, sobre a pedagogia logosófica e poder realmente colocar um pouco isso na prática. Então, agora, para a gente fazer o encerramento, eu gostaria, então, Paula, você quer fazer o seu fechamento, depois a Rafaela? Sim, na verdade, primeiro eu queria agradecer, porque é sempre uma oportunidade, eu acho que a gente poder também se enxergar, e eu acho que a logosofia nos ensina muito nesse ponto, né, de olhar tudo de um outro ângulo, né, é uma nova forma de conceber a vida, né, de pensar e sentir a vida. Então, eu passo a usar outras lentes para enxergar tudo aquilo que sempre acontecia, mas aí a gente vê lá as causas daquilo que deixava a gente nervoso, né? Então, acho que um ponto que me ajuda muito a viver tudo isso é não olhar os pontos negros. Tentar ver também aquilo que eu faço certo, mesmo que seja uma coisinha só, mas com certeza a gente faz alguma coisa certa. Isso vai dar energia para a gente poder viver. Porque, assim, enquanto mãe, né, a gente pensa o seguinte, os nossos filhos dependem da gente. E se eu não tiver energia para levar o dia, como é que vai ser, né, para eles? Então, assim, ter esse recurso da alegria, gratidão por estar viva, gratidão por ter uma família, gratidão por ter as crianças que, por mais que deem trabalho,
elas também trazem uma alegria enorme no meu dia a dia, porque eu fico pensando, imagina eu viver esse tempo sem eles. Eu poderia ter muito mais tempo para fazer as minhas coisas, mas eu não seria feliz nem um pouquinho perto do que eu sou com eles. Então, olhar aquilo que dá certo é um grande recurso para a vida, porque a partir do positivo, que é como a gente fala também para a criança, desse estímulo positivo, é que eu vou ter aonde construir. Se eu só tiro do meu terreno, eu não construo nada. Então, eu preciso ter alguma coisa para onde eu posso começar a fazer a minha casa, a minha vida. Então, isso é muito importante, que vocês também possam olhar a sua vida como isso, que eu tenho certeza, todo mundo vive coisas positivas e vai encontrar. E dizer para todas as mães que vocês são muito valentes, e que a gente, mães e pais, né, porque está todo mundo vivendo essa realidade, poder, assim, olhar para vocês e na hora de dormir, se sentirem felizes por estarem conseguindo, seja da forma que for, levar esse barco. E porque a gente está tendo que levar um barco que a gente não foi preparado no meio de uma tempestade do nada, né? Então, assim, se manter vivo, sobreviver, é realmente uma grande oportunidade da vida. E aos poucos a gente vai conseguindo ver que há muito mais coisas bonitas, e a criança nos ensina isso, porque ela tem um olhar sensível para o mundo, ela começa a mostrar para a gente que tem tanta coisa bonita que a gente não observa, seja um sol que está ali na varanda, e desfrutar desses momentos. Então, assim, queria agradecer imensamente e dizer, assim, para todo mundo que possa enxergar a luz que existe dentro de si, porque é essa luz que os filhos de vocês precisam. Então, deixa você ser o que você veio a ser nesse mundo, porque só assim que a gente consegue criar seres valentes para o mundo, para ser aquilo que eles também vieram ser para esse mundo. Um grande abraço e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Só para encerrar aqui, também queria deixar algumas palavras finais de agradecimento também, né, a Paula, a Helena e a todos que estão aí com a gente. E para terminar, gente, só deixar a imagem, uma imagem para mim que é muito forte, que é a imagem de luta. Não existe perfeição, entendeu? Ninguém aqui, por favor, imagine que aqui em casa dá tudo certo. Eu, semana passada, perdi o encontro ao vivo das crianças. A Paula tá... Eu fiquei arrasada e faz parte, entendeu? Eu quero compartilhar para mostrar que, assim, não, aqui também tem falhas e o bonito é a luta. E que, na verdade, o que eu estou aprendendo é que é possível ser muito feliz na luta e não na perfeição. Essa perfeição não existe, sabe? E aí, perguntaram aqui no site, no chat, né, onde que se estuda a pedagogia logosófica, e a pedagogia logosófica é uma linha, né, descende da logosofia e se estuda nas fundações logosóficas. Pelo Linktree, vocês vão poder acessar tudo, mas o que eu queria trazer é que a logosofia e a pedagogia logosófica estão me ensinando as regras da vida. Imagina se você fosse colocada para jogar um vôlei, eu sempre joguei, né? Então vamos pegar essa imagem. Você bota lá para você jogar vôlei, você não sabe o que tem que fazer, você não sabe como marca ponto, você nunca treinou, você nunca pegou numa bola. Aí você começa a levar bolada, você começa a se machucar, e você perde a graça, fala, caramba, esse jogo tá horrível. Às vezes você até recebe a vantagem, não sabe sacar, não sabe o que fazer com a bola. E com a vida, gente, se a gente tem que treinar tanto para jogar vôlei, por que com a vida ia ser diferente? Então, o que a logosofia me traz é essa oportunidade de aprender. Aquela coisa de filho não tem manual, realmente, não existe regra, como a Paula falou, cada família tem que conhecer o que funciona para si, funciona para si mesmo, funciona para a criança, mas existe, na logosofia, encontrei esse manual de funcionamento da vida. E aí, você aprendendo as regras, você começa a jogar, porque senão esses pensamentos são boladas na cara, realmente, eu senti assim. E agora não, agora às vezes eu levo bolada, mas às vezes eu dou também. E na hora que eu acerto um ataque ali, uma defesa, eu vivo demais, e vem uma felicidade, assim, por estar sabendo jogar esse jogo da vida. E aí a vida tem um outro gosto, a vida tem um outro sabor, e assim, a gente vê que é muito bom viver. E a gente vê que existe um futuro lindo aguardando por nós. E se por acaso, né, quem foi trazido no chat, quem olha para a sua realidade e vê que está muito longe, enfim, né, de conseguir esse equilíbrio, de conseguir... Usa essa energia para tomar uma decisão de mudar alguma coisa. Não fica se culpando, porque isso não vai levar para lugar nenhum. Então, pega essa energia e toma uma decisão, sabe? Tudo que a gente não sabe parece que é muito difícil, mas a partir do momento que você começa a aprender, fica fácil e fica gostoso. É assim com qualquer conhecimento e é assim com a vida. Agora, que te tranquilize saber que é possível estudar para ser feliz. É possível. E é isso que eu queria deixar como recado. Muito obrigada pela participação de todos.
Então, muito obrigada mais uma vez, Paula, Rafaela, por estar aqui comigo, e muito obrigada a todos vocês aí que colaboraram com as perguntas, colaboraram assistindo, colaboraram com a curtida e com o compartilhamento. E eu espero vocês na próxima live aqui no canal. Um beijo, tchau!